Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então é importante a gente estar sempre adaptando ou reequilibrando nossa mente. Não deixar a mente ficar muito mole, não deixar a mente ficar muito dura. Tentar sempre manter a mente num ponto. Não precisa ser um equilíbrio perfeito, né? Não precisa estar exatamente no ponto médio, né? Mas ela tem que estar num ponto que funcione, né? Não importa se você vai ser mais duro ou mais suave, né? O importante é se você vai ser suave, isso funciona bem ou não, dá certo, né? Você consegue tocar a sua prática bem, você consegue interagir com o mundo ao redor de maneira hábil e saudável, né? Você vai ser mais duro, a mesma coisa, né? Você pode ser mais duro, mas você consegue, isso não atrapalha a sua prática, não atrapalha o seu convívio com as pessoas, porque se o seu convívio com as pessoas não é bom, isso atrapalha a sua prática, né? Agora, o convívio não ser bom vai em ambos os lados, né? Ou você é muito duro, muito azedo, e todo mundo te odeia, todo mundo fica brigando com você, ou você é muito mole e fica todo mundo desperdiçando seu tempo, né? Com um monte de coisa. Então, tem que saber adaptar a mente, né? O pessoal que é muito duro tem que saber desenvolver qualidades que suavizam a mente, né? Como gratidão, né? Humildade, meta, né? Bem-querer, esse tipo de coisa, né? Saber deixar a mente suave, né? Tem muitas ocasiões que a melhor coisa a fazer, o mais apropriado a fazer é usar uma coisa suave, né? Nem todos os problemas se resolvem com agressão, com raiva, com dureza, né? Mesmo coisas do dia a dia, assim, que as pessoas normalmente sempre resolvem com briga, né? Com o tempo você vê, na verdade é mais fácil não brigar, né? Saber renunciar, saber deixar para lá, né? Às vezes é mais fácil do que ficar brigando, tentando obrigar aquilo a ser do jeito que você queria que fosse, né? O importante é que tem que voltar a prioridade para si mesmo, né? O importante não é a pessoa fazer o que eu disse para ela fazer, o importante é que eu esteja bem, né? Então, se quer que vale a pena, né? Às vezes não vale a pena brigar, né? É mais fácil se o meu objetivo final é meu bem-querer, é meu bem-estar, né? Por bem-querer a si mesmo, às vezes você, tá bom, deixa para lá, não vou esquentar a cabeça, não vou ficar brigando. Agora, tem situações não, né? Tem situações que, para você poder proteger o seu bem-querer, você tem que bater um pouco o pé, tem que botar limite nas pessoas, né? Ser desagradável, às vezes, é necessário, né? O próprio Buda, às vezes, era desagradável, nem sempre, não só falava palavras agradáveis, né? Quando era necessário ser desagradável, ele era desagradável, né? Mas essas coisas tem que ter clareza em fazer isso, né? E não ficar usando os outros como desculpa, né, para você ser desagradável, né? O importante é você ter essa visão de si mesmo, né? Você tem que proteger a si mesmo, tem que desenvolver a si mesmo, né? Seu trabalho é a si mesmo. As demais pessoas são apenas consequências desse trabalho, né? Mesmo que você queira ajudar as demais pessoas, então o caminho para ajudar as demais pessoas é primeiro você trabalha a si mesmo, melhora a si mesmo. Quando si mesmo estiver bem firme, saudável, é natural que você vai ajudar as demais pessoas. Não precisa se preocupar com isso, é uma coisa que ocorre naturalmente, né? É uma coisa suave e natural, né? Não é uma coisa artificial e construída assim de maneira precária, né? Então, tem que estar sempre atento à mente, né? Sempre olhando se ela não está muito mole, se ela não está muito dura, e saber aplicar ambos os antídotos, né? Quando é para ficar mais dura, tem que saber fazer isso, né? Tem que saber deixar a mente mais firme, mais dura.
Quando a mente está muito dura, tem que saber flexibilizar, saber suavizar a mente. Isso tanto em lidar com as demais pessoas, como também com relação à sua meditação, né? A sua prática de meditação. Saber olhar qual que é que tem que aplicar agora, mais suavidade ou mais dureza, né? E trabalhando. Né? Nem como eu já disse antes, né? Não é o objetivo ter uma mente perfeitamente equânime, perfeitamente mediana. Nem muito dura, nem muito mole. Não precisa ser nem perfeito dessa forma. Né? E mesmo que, supondo que você consiga ter uma mente perfeitamente mediana, no ponto médio, né? Também não serve. Não adianta você ter uma mente perfeitamente equânime. Você tem que saber a situação correta, aplicar o estado mental correto. Né? Então, quando a mente tem que ser mais dura, tem que ser mais dura. Quando a mente tem que ser mais flexível, tem que ser mais flexível. Você não pode ficar fixo num único ponto. Né? Você tem que tanto achar um ponto de equilíbrio, né? E o ponto de equilíbrio para cada um é diferente, não precisa todo mundo ser igual. Né? Então, o ponto de equilíbrio, o que é o ponto de equilíbrio? É o ponto que funciona. Né? Você consegue conversar, você consegue coexistir com as demais pessoas, você consegue tocar a sua prática de maneira tranquila. Isso que é o ponto de equilíbrio. Né? E cada um vai ser diferente nesse ponto de equilíbrio. Mas além de ter esse ponto de equilíbrio, né, que é o ponto normal que você vai estacionar a sua mente, né, também tem horas que tem que saber recuar e também tem horas que tem que saber andar para frente. Né? Tem horas que tem que saber ceder, tem horas que tem que saber firmar o pé, né, e não ceder. Né? Tudo isso a gente aprende a fazer com a experiência. Né? Isso aí a gente aprende a fazer com experiência, fazendo, convivendo, dando certo, dando errado, vendo as coisas acontecerem. Né? Aí você vê você agindo dessa forma, aí começa a atrapalhar a sua prática, aí você muda um pouco de atitude, aí fica melhor, ok, então... Ou então você muda de atitude, aí piora ainda mais, falou, não, então não é bem por aí não, então recua de novo. Aprende a se pôr perante o mundo, né? Aprende a se pôr perante o mundo de maneira inteligente, né? De maneira esperta, de maneira hábil. Então, essa palavra, né, hábil, é bem interessante no budismo, né? Que não é questão de certo ou errado, né? Qual o padrão, tem que ser assim, tem que ser assado, não tem que dar certo, né? Então a mente tem que ser hábil, ela não é que ela tem que ser igual ao Sariputta, ou igual ao Moggallana, ou igual ao Mahakanchana, né? Todos eles tinham mentes diferentes, características diferentes, mas todos eles eram discípulos sávakas iluminados, né? Então todos eles o Buda elogiava, né? Então acho muito interessante esse aspecto, né, do ensinamento do Buda. Tem até um sutta bem bacana, né, que cada um fala de acordo com a sua personalidade, né, para ver quem que fala melhor, né, mas na verdade todos eles falam bem, né, mas eles não falam iguais, né, cada um fala de um jeito diferente sobre um assunto, né, mas todos eles estão certos de uma maneira ou de outra, né, então bem bacana isso, né? Mesmo porque esse estar certo, né, quando é só certo do lado de fora, né, não fica certo, né? Adiantar falava Jin temai Tuk, Tuk temai Jin, Jin temai Tuk, Tuk temai Jin. Verdade, né? Por exemplo, se eu não me engano, né, isso foi quando uma pessoa falou sobre o ensinamento de uma escola budista que fala: não, você pode estar só com plena atenção e qualquer coisa que você fizer está tudo certo. O importante é estar com plena atenção, não precisa se preocupar, pode beber, pode fazer isso, pode fazer o que você quiser. Desde que esteja plena atenção, está tudo certo. Verdade, mas não está certo. Está certo, mas não é verdade. Então, teoricamente, sim. Realmente está com plena atenção, está certo, mas não é verdade. Então, uma coisa é verdade na teoria, na prática não é verdade. Né? A verdade da teoria, o correto na teoria, nem sempre é o correto na prática. Né? Então, a ideia está certa, mas isso na prática não funciona. Né? Então, isso é importante, sabe? As pessoas se apegam a ideias, né? E começam a agredir com as ideias. Né? Porque eu tenho a ideia certa, então é isso e pronto. O cara não para olhar que ele está completamente errado. Né?
A ideia está certa, mas o cara está errado da cabeça aos pés. Então é que nem a pessoa pegar vai injetar um remédio, pega uma agulha perfeitamente inoculada, perfeitamente estéril, e aí pega uma seringa cheia de água de esgoto para não dar certo. Certo, a agulha está perfeita, mas o resto está tudo errado. Né? Então a ideia, o intelecto é só a tampinha lá em cima. Né? É só o chapéu, todo o resto, debaixo do chapéu está tudo errado. Né? Então não dá certo dessa forma. Né? Então tem que saber administrar a mente. Né? Como eu falei, né? Saber, a ideia tem que estar correta, mas o coração tem que estar apropriado também. Né? Então quando é hora de aplicar renúncia, tem que aplicar renúncia. Quando é hora de aplicar desapego, tem que aplicar desapego. Quando é hora de aplicar bem-querer, tem que aplicar bem-querer. Quando é hora de aplicar aversão, tem que aplicar aversão. Né? Então tem espaço para tudo isso. Né? Desejo tem espaço para desejo também. Né? Outra coisa que o povo gosta de falar. Né? Não, você não pode desejar nada, se desejar você não vai alcançar a iluminação. É mais tudo. Verdade, mas não está certo. Tá certo. A ideia está certa, mas na prática não é assim. Você deseja melhorar, você deseja ser uma boa pessoa, você tem aversão por más pessoas, você tem aversão por coisas feias, você tem aversão a fazer coisas ruins, né? Você não quer mais isso, eu não quero mais prejudicar, eu não quero mais destruir a minha saúde mental. Né? Aversão, gente, aversão, eu não quero mais isso, chega. Eu quero aquilo, eu quero ser que nem o Ajahn Chah, eu quero essa paz, eu quero essa sabedoria. Eu quero essa habilidade mental, eu quero essa destreza, né? do Buda e dos Savakas, dos grandes mestres. Né? Eu desejo isso. Né? Aí você caminha nessa direção. Né? Aí, conforme você caminha nessa direção, você vai ficando mais hábil, né, em aplicar a mente. Aí a questão de desejo, não desejo, fica bem mais simples. Né? Aí chega uma hora que não tem nem muita questão de desejo, não desejo, é só uma questão de saber aplicar a mente de maneira hábil. Né? Chega uma hora que não dá para você dizer isso é desejo, isso é aversão, o que isso é a mente sendo hábil ou não. Né? Não tem muita história, fica botando nome nas coisas. Né? A mente sendo hábil ou a mente não sendo hábil, que significa está dando certo ou não está dando certo. Né? Você está aplicando a mente na meditação e não está dando certo, então não está errado. Por que não está dando certo? Se quiser, você pode entrar e falar, estou com muito desejo, estou com aversão, estou com desejo, tá bom. Ou você pode ficar quieto e aprender a lidar com a mente, aprender a estabilizar a mente, aprender a aplicar a mente. Né? Isso pode ser feito em silêncio também. Né? Você não precisa ficar explicando tudo e analisando tudo. Você pode simplesmente ir direto ao assunto, né? E fazer. Então, isso também é possível. Né? Obrigado a todo mundo a ser um grande erudito e ficar explicando e analisando tudo. Né? Quem se sente mais confortável, né, em usando muitas explicações e muito intelecto e muitos conceitos, né, use, né, mas fique atento. Né, porque isso engana muitas pessoas. Né. As pessoas, de novo, caem nessa armadilha, né, de achar que a ideia está correta, então eu estou certo. A ideia está correta, mas você não está certo ainda. Né. Então, é uma armadilha muito comum. Né. Então tem que saber lidar com a mente também, tem que saber lidar com o coração, tem que saber aplicar. Né? A ideia está certa e a emoção por trás dessa ideia, como é que está? A emoção o estado mental que sustém essa ideia, é o estado mental da raiva, é o estado mental da ganância, é o estado mental da vergonha. Né? As pessoas fazem cada coisa esquisita, né? As pessoas às vezes, sei lá, fala uma coisa errada, fica com vergonha, aí fica tentando arrumar alguma coisa para distrair daquela, sei lá, é tudo... As pessoas é tão rapidamente que a pessoa nem está ciente do que está fazendo, né? Mas quem está de fora olhando é meio óbvio, né? Então as pessoas são muito estranhas mesmo, né? Então tem que sempre aprender a ler a mente, né? Aprender a ler a emoção da mente, né? Sempre que vai fazer alguma coisa, tá sempre uma coisa que você pega um hábito de fazer diariamente, né? Durante o dia inteiro, né? Qualquer coisa que você vai fazer, fala, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo isso com raiva, estou fazendo isso com vergonha, por medo, por inquietação. Por que eu estou fazendo isso? Né? Qual é o meu estado mental? Né? Aprender a sentir a mente, sentir o coração. Né? Então, meditação é muito útil nisso, né? Você sentar e aprender a sentir. Fique ali, não fuja. Fique ali sentindo o corpo, sentindo a respiração.
Não precisa fazer nada, não precisa entrar em samadhi, não precisa flutuar no ar, não precisa fazer nada. Apenas fique ali e sinta. Aprenda a permanecer. Né? Aprenda a não fugir mais, aprenda a permanecer. Né? Aí quando você aprender a permanecer, né, você começa a fazer isso o dia inteiro. Né? Sempre que você nota, sempre que você lembra, o que eu estou sentindo agora? Estou com raiva, estou ansioso, estou com pressa. Por que eu estou com pressa? Pressa de fazer o quê? Por quê? Não tem, não tem razão nenhuma, é só bobeira, é só hábito. Né? Muitas vezes é isso, né? O pior é quando é assim, pelo menos eu percebia, né? Às vezes eu percebo ainda, é duro você largar. Quanto mais boba é a situação, mais duro é largar aquilo. Quando você está fazendo uma coisa, você fala, eu estou com raiva por causa disso, por causa daquilo, você, tá, então tem uma razão, aí você conversa com a mente, explica a razão, e a mente relaxa e fica tudo certo. Né? O problema é quando é pura bobeira, assim, não tem razão nenhuma, você está ali só porque sim, né? Mas tem que sair rápido isso. Por que tem que sair rápido? Não sei, não tem razão na verdade, não precisa ser rápido, poderia esperar também. Né? Aí a mente não larga isso, né? Ela fica voltando, não, mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Não tem que ser rápido, não, deixa ser devagar, velho, porque é pressa. Então, às vezes é só hábito. Né? Muitas coisas é só mau hábito mental. Né? Por isso que eu falo, né? Às vezes, muitas dessas coisas, só você olhar já resolve. Né? Não precisa nem fazer muita coisa, só você ficar ali olhando, o insight surge sozinho. Né? A solução já está ali bem na sua cara. Né? Às vezes é só questão de perder certos hábitos mentais. Né? Então não pode ter vergonha, né, de quão boba é a sua mente. Né? É por isso que o bom humor ajuda bastante nessas coisas. Já um pouco de bom humor, né? Quando você vê uma coisa muito boba mesmo, você dá risada. Né? Meu Deus, como isso é estúpido. Não é possível que eu sou tão burro assim. Mas tá bem aí, ué. Como não é possível? Olha aí, ué. Como é que não é possível? Tá bem aí na sua cara. Então, bom humor nessas situações ajuda bastante. Né? Quanto mais boba é a situação, você dá risada tal, e fica mais suave. Né? Se você às vezes não tem bom humor, você vê a coisa muito boba assim, você fica com raiva de si mesmo, né? Porque é humilhante, né? Como a mente fica travada em maus hábitos, né? Ou então você pensar sempre do lado positivo, né? Falar, é apenas um mau hábito. Ok, então é fácil de resolver. Beleza, então tá fácil, né? Se é assim, então tá bom. Então fica fácil de resolver. Não é difícil, né? Não é algo complicado. É que é difícil porque as pessoas não têm sutileza mental, né? Elas não têm refinamento para sentir a si mesmo, elas não estão cientes do que estão fazendo, por que elas estão agindo. Então, quando elas olham para si mesmas, elas fogem. Né? Em vez de olhar para si mesmas, elas preferem ouvir música, preferem viver no mundo da fantasia, preferem olhar o Facebook, o e-mail, preferem ir conversar com alguém, né? Em vez de parar e ficar ali sentindo, né? Mesmo que seja desagradável, né? Não, vou ficar aqui, vou aprender a fazer as pazes com isso. Mano. Isso não sou eu que estou com raiva, não sou eu que estou sofrendo. Então, esse aqui, eu tenho que aprender a lidar com esse eu. Não adianta ficar fugindo. Onde eu for, esse eu vai junto. Né? Não adianta você fugir desse assunto. Se você vai ser eu para o resto da vida, então aprenda a fazer direito isso. Né? Você vai dirigir, você vai trabalhar de motorista, então aprenda a dirigir direito. Né? Se você aprender a dirigir direito, não vai ser tão desagradável a tarefa. Né? Você aprender a ser eu direito, né? Não é uma tarefa tão ruim assim, até que é divertida, né? Mas você não sabe ser eu, né? Aí é tudo uma confusão, é doloroso, é difícil, nada dá certo, tudo que eu faço dá errado, eu não consigo namorada, eu não consigo emprego, eu não consigo fazer amigos, eu não consigo ficar sozinho, eu não consigo ficar com os outros. Onde que a pessoa vai, tudo está errado, né? Não consegue, né? Fica tudo difícil, né? Agora, se a pessoa sabe fazer bem feito, né? Onde que ela faz, tá bom, né? Onde que ela vai, tá bem. Onde ela vai, se tiver muito barulho, tá bem. Se tiver pouco barulho, tá bem. Onde a pessoa fica fácil, né? Que nem a Jan Lampol Panhabudo. Tanchakun Panhabudo. Tem que ser uma pessoa fácil de fazer feliz, difícil de fazer sofrer. Pessoa que com pouca coisa já tá feliz. Né? Já para fazer ela sofrer, tem que trabalhar, tem que pastar mesmo para conseguir deixar aquela pessoa irritada, conseguir deixar aquela pessoa triste, deixar aquela pessoa, né, preocupada, tem que realmente fazer um esforço grande. Né? Agora, para fazer ela feliz, não, qualquer coisinha ela está feliz. Né? Mesmo que não tenha nada, ainda assim ela está feliz.
Então a gente tem que ter esses pontos de referência na vida, né? Porque senão a gente nunca vai andar no caminho certo, né? As pessoas sempre acham, né? Eu tenho que trabalhar para conseguir o que eu quero. Não, eu tenho que trabalhar para estar bem, com o mínimo possível, né? Por quê? Porque se eu estou bem com o mínimo possível, eu vou estar quase sempre bem. Vai ser muito fácil estar bem. Se é fácil estar bem, a maior parte do tempo eu vou estar bem. Então fica um belo objetivo para a vida, não? As pessoas viajam na maionese, né? Quer fazer isso. Não, eu preciso conquistar não sei o quê. Eu preciso conquistar não sei aonde. Por quê? Qual é o objetivo de conquistar? Qual é o propósito de conquistar isso, conquistar aquilo? Não, é porque eu vou ser feliz. Aí simplesmente não vai direto ao assunto e seja feliz de uma vez só. Não é mais fácil, não? Uma das razões porque eu fui parar na tradição do Ajahn Chah foi uma palestra, uma entrevista do Ajahn Sumedho, né, que estava conversando, é uma entrevista, ela estava escrita na internet. Né? Era um monge tibetano entrevistando o Ajahn Sumedho. Né? Aí conversa sobre vários assuntos, isso, aquilo, não sei o que lá. Aí o monge tibetano perguntando para o Ajahn Sumedho sobre trazer a tradição do Oriente para o Ocidente, né? Sem perder a essência, mas ao mesmo tempo sem se deixar corromper pelas tradições culturais, etc. Eu não posso mesmo saber. É bacana, mas será que não é mais fácil alcançar a iluminação logo de vez? Não? Será que não é mais fácil? Por que você simplesmente alcança a iluminação, aí já resolve o problema, né? Do que ficar tentando adivinhar, né? O que é tradição, o que é a essência, será que isso é essência, será que isso é folclore? Vai em frente, alcança a iluminação, pronto. Aí você vai saber por experiência própria, né? O que é folclore e o que é essência, né? Então é engraçado, porque até é um verso da Dhammapada, né? Fala sobre isso, né? A pessoa que consegue diferenciar o que é a essência, o que não é a essência, né? Essa pessoa alcança, né? A libertação. Então, como é que faz para diferenciar o que é essência e o que não é essência? A maioria das pessoas vai ler livro, né? Vai tentar ler a história do como surgiu a tradição, vai tentar ficar fazendo estudo histórico de quem falou o quê, de onde que surgiu o quê, em vez de olhar para si mesmo, né? Você quer saber qual é a essência? Olha para si mesmo, trabalha a si mesmo. Quando a sua mente ficar melhor, quando você conseguir purificar a mente, quando você conseguir libertar as mentes dos grilhões, né? Aí vai ficar bem óbvio, né, o que é a essência, o que não é a essência. Né? Mas ninguém faz isso, né? A pessoa olha livro até os olhos torcer, né? O cara vai ler livro lá da história, de onde surgiu, do hinduísmo, do budismo primitivo, aí virou não sei o que lá, aí surgiu a escola X fez Y, aí o Y fez H, meu Deus, mas os caras não percebem que isso é cansativo, né? É porque o ego, né, tá ali junto, né? O cara tá ficando inteligente, mas o ego também tá ali ficando inteligente junto, né? Cara, olha como eu sou inteligente, eu entendo tudo isso. A pessoa sente deleite, né, ficar acumulando e analisando, né? Toda vez que ela lê algo, ela entende, ela sente prazer. Né? Então ela fica lendo, entendendo, mas no final não sabe nada. Né? Entende tudo, mas não sabe nada. Né? Então é muito comum, né, esse problema. Então tem que ficar atento à mente, né? Tem que olhar sempre a mente, o que é que eu estou fazendo? Estou lendo isso aqui, o que é que está acontecendo quando eu leio isso? Né? Estou ficando mais raivoso, mais arrogante, mais irritado, ou minha mente está ficando mais pacífica? Né? Eu leio esse texto aqui, eu vou sentar em meditação, a mente fica rodando com esse monte de dúvidas e preocupações. O que será que significa? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Mas de onde que veio? Para onde que vai? Ou eu leio o texto e a mente se pacifica e fica tranquila. Né? Tem que olhar, gente, não pode ficar só achando que o certo está fora de si, né? Mesmo que tenha algo certo fora de si, não é útil, né? Não adianta ele estar certo lá fora e você estar errado, não funciona, né? É que nem sei lá, o João da Silva tem 500 cabeças de gado, puxa, que ótimo, mas você não tem nada, não adianta, não sabe, você continua sem ter leite para beber, né? Seu vizinho tem 500 cabeças de gado, mas não adianta você ficar contando o gado do outro, né? Você tem que cuidar das suas coisas, né? Então o livro está certo, não chega a ser muito útil, sabe? É útil até certo. Se você souber transformar aquilo em algo útil dentro de si, só aí é que o livro é útil, né?
Mas o livro está certo, só por si só não vale nada. Ele só passa a valer alguma coisa quando você lê aquele livro e transforma aquilo em Dharma dentro de si mesmo. Né? O Dharma está certo no livro não resolve o problema de ninguém. Né? O Dharma só resolve o problema, só dá certo quando a pessoa aplica aquilo e se torna realidade, né? Na mente dela, no coração dela. Né? Senão é o que o Ajahn Chah falava, né? Jin tem mais Tulku, Tulku tem mais Jin. Né? É verdade, mas não está certo. Está certo, mas não é verdade. Então não funciona, gente, não funciona. Tudo isso tem a ver com saber, né? Saber usar esse tal de eu, né? Quem está estudando é o eu, né? Quem está colhendo os frutos é o tal do eu, né? Tem que saber dosar, aplicar esse eu, né? Até ele ficar saudável. Né? Quando o eu ficar saudável, você continua trabalhando nele, aí você vai diminuindo ele, vai limando, vai tirando tudo que é desnecessário, até ele ficar cada vez mais sábio, mais suave, né? Mais correto, até chegar ao ponto que você possa transcender, né? O tal de eu. Né? Mas tem uma hora certa para isso, né? Tem um processo gradual. Né? O Buda dizia, né, que o ensinamento dele não é algo que ocorre de repente. Né? É uma coisa gradual, né? Da mesma forma que... não lembro qual é a parábola que ele usa, né? Mas tem uma parábola bem bonita que ele usa. Mas é uma coisa gradual. Né? É que nem, enquanto chove no alto da montanha, aí aquela chuva enche os lagos no alto como é que chama? Nos platôs da montanha, né? Tem os lagos, as poças, né? Aquelas poças enchem, elas transbordam e aquela água desce o pé da montanha, enche o rio, o riacho, né? O riacho enche o rio e o rio enche o oceano. Né? Então é uma coisa gradual, a coisa vai se acumulando até chegar, né? E transformar no oceano, que é algo vasto, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa ideia, mas antigamente as pessoas tinham a ideia de oceano como algo infinito. Né? Então, aquela vastidão, impossível de calcular, né? Quantas gotas de água tem no oceano. Uma coisa assim, imensurável. Né? Então, é uma imagem boa para a libertação, né? Para Nirvana também. Né? Algo assim, imensurável, não tem como você qualificar aquilo, né? De alguma forma ou de outra. Né? Então, é esse o ponto, né? Que o intelecto não chega mais. Né? Qualquer forma que você tentar entender, não dá certo. Qualquer forma que você tentar explicar, existe o eu, não existe o eu, não dá certo. O eu existe, mas ao mesmo tempo não existe, não dá certo. Né? Não importa o que você tente fazer, sempre vai estar errado. Né? Se você tentar fazer isso com o intelecto, né? Tentar fazer isso com a adivinhação como é que chama? Hipotizar, né? Teorizar, ficar tentando adivinhar, né? Não tem como dar certo, né? Sempre vai dar errado. Então, tem que cuidar de ambos os lados, né? Cuidar do aprendizado do intelecto, mas não negligenciar, né, o estado mental que dá base, né? Que dá fundação para essa compreensão intelectual ser útil. Né? Porque senão ela vira um veneno. Né? Então, ou ela é inútil, ou pior, ela vira um veneno. Então é isso. Tem uma pergunta, alguma coisa? Às vezes pensar em permanência e na certeza da morte, doença e separação de quem a gente ama, me deixa com pessimismo, até com uma tristeza. Como superar isso? Não necessariamente precisa superar isso, desde que for algo saudável, ainda assim for algo saudável, não tem problema. Né? Se você olhar algo triste, é normal você ficar triste. Agora, se ficar triste demais ao ponto de não conseguir trabalhar, como eu falei, né? Você não consegue interagir com o mundo ao redor, não consegue tocar a sua prática, aí está errado. Aí você tem que saber administrar isso. Né? Mas se você ficou triste, mas ainda assim continua funcionando, continua isso, ver se isso de alguma forma nutre a sua prática, né? Te dá mais encorajamento para praticar, pega essa energia e transforma ela em volição,
né, para transcender, né, essa coisa desagradável. Você acha que o mundo é algo impermanente, é uma coisa vazia? Ótimo, então transcenda esse mundo. Tome os passos necessários, construa as qualidades necessárias para conseguir fugir dessa prisão, né? Então não é questão de não pode ficar triste, a questão é, funciona sim ou não? Né? Se mesmo ou sentindo triste e você fica, ainda assim funciona na sua prática, tá bom. Agora, se não funciona na prática, então aí não está certo, né? Você tem que saber dosar isso, né? Você talvez desenvolver mais metabhavana, desenvolver mais bem-querer, desenvolver mais essa sensação de gratidão, né, pelo Buda, né, que com toda essa tristeza, ainda assim o Buda ensina o caminho, ainda há uma solução, né? E o Buda ensinou, os mestres conseguiram vencer essa feiura toda, conseguiram vencer esse mar de sofrimento e impermanência, né? Então existe uma esperança, existe um jeito de fazer isso, né? Então você tenta focar nesse aspecto, né? Um aspecto que, né, do deleite, né? na beleza do Dharma, nas qualidades incríveis dos mestres do Ajahn Chah, do Ajahn Mun, né? Isso traz assim alento, né? Traz esperança, traz volição para continuar adiante, esse tipo de coisa. Mais alguma coisa? Tá ótimo, então só isso. Arahant Sama Sambuddho Bhagavan Buddham Bhagavantam Abhivadem Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipano Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami